Nós daremos continuidade a mais um estudo no livro de Jó. E com esse tempo que nós estamos vivendo, e depois de uma crise do Covid-19 tão longa que passamos, nós vemos tantas pessoas passando por sofrimentos, passaram por perdas inimagináveis. E então o estudo de Jó é bem apropriado para esse momento que nós estamos vivendo. Mas ele contou que num avião começou a haver uma turbulência num voo. E as pessoas começaram a correr de um lado para o outro, desesperadas, gritando. E quando eles viram, havia uma criança, um menino, que estava brincando com um brinquedo, sentado na cadeira, como se nada estivesse acontecendo. E eles perguntaram para ele: "Você não está com medo?" E ele respondeu: "Não, eu sei quem é o piloto." Então, no momento da turbulência, é importante nós lembrarmos quem está no controle da nossa vida. Isso faz toda a diferença. E hoje, então, nós vamos estudar esse capítulo maravilhoso. O livro de Jó é um livro extraordinário. É uma literatura riquíssima. É uma teologia profundíssima. E eu amo o livro de Jó. E hoje nós vamos estudar esse capítulo 42, depois de Jó passar por tudo que ele passou, depois do longo tempo que ele passou com os seus 3 amigos. Então nós vamos ver agora a conclusão do livro de Jó no capítulo 42. Hoje veremos que depois de uma severa jornada de dor e sofrimento e confusão, Jó descobre quem Deus é e quem ele é. Depois de Jó questionar a Deus por um longo período, Deus o diz. Nós vimos isso nos capítulos anteriores, no capítulo 40, 39 e 38. Então, aqui no capítulo, Jó estava questionando a Deus, então Deus diz, como se dissesse para ele: "Senta aí e, se puder, responda às 77 perguntas que eu vou fazer." E Deus fez, está escrito no livro de Jó, essas perguntas que Deus fez para Jó. E nesse diálogo nós vemos que Deus está explicando para Jó quem ele é. Qual é o seu próprio caráter? Deus está falando sobre si mesmo. E Jó aprendeu definitivamente que Deus é soberano, que ele tem o domínio sobre os céus e sobre a terra. Jó admitiu, com esse diálogo com Deus, a sua finidade, diante das maravilhas que Deus o mostrou através das perguntas que fez para ele. Não foi o sofrimento de Jó que abriu seus olhos. Nós temos a tendência a pensar que o sofrimento muda as pessoas. O sofrimento pode fazer a pessoa até pior. E o sofrimento não abre os nossos olhos. Pelo contrário, pode nos fazer ainda mais cegos. Quem abriu os olhos de Jó foi o Espírito Santo de Deus. Foi o próprio Deus que abriu os olhos dele. Então vamos ver agora a resposta que Jó dá a essas 77 perguntas que Deus faz para ele. Vamos ver agora no capítulo 42. Então o livro de Jó começa declarando a retidão de Jó. Deus permitiu Satanás testá-lo. Nós temos isso lá na aula de Jó 1 e 2, no estudo bíblico de outro episódio. Só clica lá e assistir se você deseja. E Jó atingiu o fundo do poço. Por mais espirituais que nós sejamos, teremos crises ou provações que irão expor a nossa natureza carnal e humana. Todos nós, sem exceção. O problema é que quando nós entramos em crise ou quando nós vemos o nosso irmão, irmã em crise, nós temos a tendência de agir como os amigos de Jó agiram. Qual é o pecado dessa pessoa? O que essa pessoa está fazendo de errado? O que está acontecendo? E aqui nós vemos que essa teologia não é bíblica. E nós vamos ver como é que Deus está tratando com Jó no final dessa crise que ele passa e desse vale que ele passa. Jó caminhou na escuridão do vale da sombra da morte e ele só queria entender o porquê aquilo estava acontecendo com ele. E that's okay. Tudo bem nós tentarmos entender, embora esse entendimento não traz a cura para o nosso vale, mas está bem nós tentarmos entender o que está acontecendo conosco. Jó
na verdade, na forma como ele expressava, ele estava buscando um redentor. Ele estava buscando um advogado. Jó estava buscando um representante junto a Deus. E quem é o nosso representante junto a Deus? Bom, então vamos ler aqui no capítulo 42, o verso 1 e 3, onde Jó reconhece o poder de Deus. E nós vamos ver como é importante nós reconhecermos o poder de Deus na nossa vida. 42 diz assim: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem o conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Isso foi o que Deus, depois de Jó fazer várias perguntas, Deus então disse: olha, senta aí e agora eu vou te fazer as perguntas. Então, no decorrer do livro de Jó, nós vemos que as emoções de Jó jorram ali em forma de questionamentos e dúvidas em todo o tempo, o que é normal quando nós estamos na crise. Ora, ele conseguia se posicionar em Deus e ora, ele não conseguia ver e absorver o poder, a majestade de Deus. Mas quando Deus resolveu falar, então Jó se calou humildemente e de fato o ouviu. Então Jó aprendeu que Deus pode fazer qualquer coisa e que não há nada impossível para Deus. Ninguém pode parar Deus, nem mesmo Satanás. Jó assimilou o entendimento da soberania e poder de Deus e a paz regressou ao seu coração. Jó tinha tantos questionamentos, tantas dúvidas, tantas crises. Mas quando Jó compreendeu que Deus é soberano sobre todas as coisas e Deus mesmo havia permitido aquele sofrimento, então a paz veio ao seu coração. Mas essa porção do entendimento correto sobre Deus que ele teve era apenas uma pontinha do iceberg de quem é Deus. Não basta nós conhecermos Deus. Por isso que é importante e fundamental que nós leiamos a palavra, é importante nós escutarmos palavra, lermos livros, mas nada substitui a nossa própria leitura da palavra de Deus, porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos o conhecimento correto de quem é Deus. É óbvio que Jó possuía um relacionamento com Deus desde o capítulo 1, como nós vemos lá na aula do episódio anterior. Mas agora, o conceito que Jó estava adquirindo sobre Deus era um nível muito mais profundo e experimental. Agora ele havia vivido aquela situação, ele havia experimentado aquela situação com Deus. Então ele agora passa a conhecer Deus de um modo bem diferente de tudo que ele já havia vivido anteriormente. Então Jó agora passa a degustar e se deliciar da natureza de Deus, sua personalidade e poder. Então, Jó agora conhece a Deus em outro nível. Jó agora não somente conhece em sua razão, em seu entendimento, mas Jó conhece a Deus agora por uma experiência e por um relacionamento. Jó reconhece que, na verdade, em seus discursos, ele não sabia o que ele estava falando, pois as coisas de Deus são infinitamente mais maravilhosas do que aquilo que ele conhecia sobre Deus. Quando nós estamos no vale, quando nós estamos na prova, quando nós estamos em momentos de escuridão, como Jó estava e como alguns de vocês que estão ouvindo também estão, a soberania e o poder de Deus ficam meio confusos para nós. Porque nós nos perguntamos, se Deus pode mudar essa circunstância, por que ele não faz? Por que eu estou passando por isso? Jó não encontrou a resposta do porquê do seu sofrimento. Mas Jó se encontrou com o próprio Deus. E quando encontramos com Deus, não precisamos de mais nenhuma resposta. Quando Jó experimentou um novo conhecimento de Deus,
Ele começou a ver o sofrimento por uma perspectiva nova. Ele entendeu que Deus sempre faz o que bem deseja. E por fé, nós precisamos aceitar isso, porque Deus é Deus. Vamos ver aqui como então Jó encontra o perdão e a restauração no fim daquela crise homérica e incomparável que ele estava passando. O verso 4 a 6 diz assim, Jó está aqui conversando com Deus. Verso 4 diz, tu disseste, agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Até o momento que Jó começou a ser provado, ele conhecia a Deus de ouvir falar. Mas através dessa prova que Jó passou e que talvez você está passando, a experiência de Jó foi que na prova ele conheceu a Deus pessoalmente. Então ele nos dá agora os conselhos de o que temos que fazer nessa prova. E Jó aqui admite o seu erro, nos ensinando que nós precisamos ter humildade para admitir o nosso erro. E qual foi o erro de Jó? Os amigos dele estavam acusando de que ele havia pecado, mas vamos ver qual foi o erro de Jó. Aqui Jó reconhece que Deus é soberano e ele está assumindo que o conhecimento que ele possuía do caráter de Deus anteriormente era incompleto e por isso ele acusou Deus em seus discursos. Lembra que Jó era temente a Deus e um homem mais sábio do momento? Lembra lá do capítulo 1? Jó era temente a Deus. Jó era, vamos dizer, um seguidor de Deus e da palavra de Deus. Mas o conhecimento que Jó possuía de Deus ainda não era completo ou profundo o suficiente. Mas no vale, na provação, Jó adquiriu o conhecimento verdadeiro sobre Deus. Jó recebeu o Logos e a revelação que nós chamamos em inglês de insight, spiritual insight. Foi o que ele recebeu, ele agora tinha revelação, ele agora sabia quem Deus era, quem Deus é realmente. Jó se refere ao modo íntimo e glorioso que ele agora vivencia Deus e isso lhe trouxe uma nova visão de mundo. Quando nós mudamos a nossa visão sobre Deus, nós mudamos a nossa visão sobre nós mesmos e a nossa visão sobre o mundo ao nosso derredor. Essa mudança de perspectiva mudou o seu modo de agir em relação a Deus. Quando Deus se revelou a Jó, o seu entendimento e sabedoria se transformaram. E ele expressa seu remorso admitindo seu erro. Ele diz, menosprezo a mim mesmo, me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Jó não sofreu por nenhum pecado em particular, mas ele teve que se arrepender pelo que ele falou sobre Deus, acusando-o. Quantas coisas temos falado com Deus ou sobre Deus que precisamos nos retratar e arrepender? Não foi um arrependimento aleatório, pois Jó ficou no pó e na cinza. O verso 7 e 9 diz assim, depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã, estou indignado com você e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos e 7 carneiros e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não lhe farei o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo ao meu respeito, como fez o meu servo Jó. Os amigos de Jó apresentaram várias possibilidades, tentando explicar por que Jó estava em sofrimento.
E Deus aqui acaba de mostrar para nós que nenhuma das teorias que os amigos de Jó apresentavam era a razão correta pelo qual Jó estava passando por aquela situação. O que aconteceu nessa situação aqui com Jó é que Jó finalmente chegou ao conhecimento verdadeiro de Deus. E não só pelo conhecimento teórico, mas pela prática de quem é Deus. E os amigos de Jó acusaram Deus porque eles não conheciam a Deus também. O pecado que eles cometeram foi o pecado de não ter o conhecimento próprio a respeito de Deus. É interessante que no verso 7 a 9, Deus se refere a Jó como meu servo. E esse título, servo, esse é o título mais alto no ranking de hierarquias de Deus. Jó seguiu servindo a Deus no vale da sombra da morte. Serviu com seu coração e não com serviços. A maneira como Jó caminhava com Deus era uma. Depois do sofrimento, Jó continuou caminhando com Deus, mas agora não era pelos serviços que ele fazia para Deus, mas era pelo coração que ele tinha por Deus. E aqui Deus apresenta a sua ira, nesse texto que nós lemos, contra Elifaz, que era um dos amigos de Jó, o líder do grupo dos amigos de Jó. Deus está irado porque eles não falaram, e Elifaz não falou sobre Deus com exatidão. Como é sério isso, não? Porque talvez aquilo que nós conhecemos sobre Deus não é o conhecimento verdadeiro. Então Deus acusa Elifaz de não falar sobre ele, sobre a soberania dele, com exatidão. Ele falou sem saber o que estava falando. Eles distorceram a palavra, o propósito, a autoridade, e Deus estava irado por causa disso. Lembra que Jó também descreveu Deus de forma imprecisa? Mas Jó se arrependeu. E essa foi a diferença. Jó se arrependeu de ter acusado Deus por um conhecimento torto, vamos colocar assim, que ele possuía. Mas esses 3 amigos de Jó, eles seguiam em pecado porque eles não se arrependeram de ter esse conhecimento deficiente a respeito de Deus. Então Deus apresenta uma proposta para que a justiça fosse feita e os 3 amigos de Jó tivessem os seus pecados perdoados. Para que houvesse justiça e a ira de Deus não destruísse os amigos de Jó, eles precisavam então fazer um sacrifício substituto. Lembra que no Velho Testamento, quando havia um pecado, teria que haver um sacrifício para que aquele pecado fosse perdoado. Então Deus ordenou que eles trouxessem 3 novilhos e 3 carneiros. Eles teriam que trazer o sacrifício para Jó sacrificar e Jó oraria intercedendo a eles por Deus. É interessante que aqui, ao invés de Deus castigá-los, esses sacrifícios iriam satisfazer a ira de Deus. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles trouxeram esses novilhos, eles trouxeram esse holocausto perante Deus para que Jó sacrificasse. Assim foi feito e então eles foram absorvidos desses pecados. Então esses 3 amigos de Jó representam aqui a lei que precisava de um sacrifício para que fosse perdoados os pecados. E Jó aqui, como intercessor deles, representa Jesus, que é o nosso intercessor, que é a absorção do pecado através da graça, através da fé e através do próprio sacrifício que Jesus Cristo fez. Então vamos ver aqui a bênção de Deus agora sobre Jó. E vamos ver o que Deus fez agora na vida de Jó. O verso 10 a 17 diz: Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa.
Eles o consolaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. Um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o seu início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda de Késia e a terceira de Queren-Hapuk. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Uau! É importante salientar que o livro de Jó não termina com a teologia da retribuição. Nós vemos aqui que Deus retribuiu tudo isso e muito mais o que Jó possuía antes. Imagine que Jó já era um homem rico no começo do livro e agora Deus dobra a riqueza. Mas aqui não está acontecendo a teologia da retribuição. Deus não retribuiu a vida e a fortuna de Jó porque ele se arrependeu. Não. Ele retribuiu pela sua graça e poder de abençoar a Jó. Não houve aqui uma troca. Você vai se arrepender e você vai ser abençoado financeiramente. Deus abençoou Jó porque Deus o quis. Porque Deus decidiu colocar a sua mão pelo seu próprio prazer e abençoar Jó. Jó não pediu ou não desejou essa restituição que Deus fez. Não é interessante? Porque uma pessoa genuinamente restaurada por Deus tem o coração voltado para a recompensa eterna e não terrena. Jó, esse novo Jó, depois da prova, ele não tinha mais os seus olhos nas riquezas, nos bens materiais. Todos nós, quando passamos por uma conversão verdadeira, nós não temos os nossos olhos nos bens materiais. Nossos olhos estão voltados para a eternidade. E o nosso sofrimento tampouco é uma penitência para sermos beneficiados. Eu vou passar por esse sofrimento e Deus vai me coroar por isso, vai me abençoar por isso. Não. Essa teologia dos amigos de Jó não é bíblica. No sofrimento, sobre o calor do vale, derretendo ali, quebrantando o nosso coração, isso abre espaço para Deus se revelar a nós e nos purificar. E dessa forma, nós podemos então ver a glória dele e o resplendor da sua glória no seu Filho Jesus Cristo. O sofrimento nesses termos de conhecer a glória de Deus, de receber a presença e a intimidade com Deus, é, na verdade, um presente para nós. O presente de ver e experimentar da pessoa e da glória de Deus. O presente do entendimento da sua verdade. O presente do seu Filho, Jesus Cristo. O presente da presença de Deus e de sua salvação. O encontro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a perplexidade da sua glória nos leva a um novo nível de intimidade com Deus. Deus restaurou a Jó. Restaurou e ainda deu mais 140 anos para que ele pudesse usufruir de tudo aquilo, da bênção de Deus sobre a vida dele. Mas sabe de uma coisa? O coração de Jó não estava na restituição que ele recebeu. O coração desse novo Jó agora estava no próprio Deus. A riqueza de Jó, a alegria de Jó, a segurança de Jó, o significado de vida de Jó agora não estavam mais nas coisas e naquilo que ele possuía, mas estavam no próprio Deus e na alegria da presença da sua glória. Por que e para que Jó passou por tudo isso? E você deve estar pensando, por quê? A primeira coisa quando nós entramos numa crise é perguntar, por que estou passando por isso? O que está acontecendo comigo? E nós temos a resposta aqui em Efésios capítulo 1, verso 6. Por que Jó passou pela prova e por que nós passamos pela prova? Efésios 1, 6 diz, para o louvor da sua glória
gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Através daquele vale, daquele sofrimento, Jó compreendeu quem era Deus. E ele pôde, então, ter um relacionamento com Cristo. Sim, porque nesse capítulo nós vemos claramente como Jó compreendeu o conhecimento. E Cristo é o conhecimento de Deus, é a palavra de Deus. E quando nós passamos pela prova, Deus não deseja nos castigar, Deus não tem prazer em ver os seus filhos sofrendo. Não! Deus não tem prazer em ver os seus filhos em dor e em sofrimento. Mas Deus tem prazer em termos a nossa vida próximo do coração dele, com o conhecimento adequado a respeito dele e com a intimidade que ele nos criou para ter com ele. Oremos. Senhor, obrigada pela tua palavra. Pedimos essa tarde que o teu Espírito Santo nos conduza à tua verdade, nos fazendo ter o conhecimento próprio, o conhecimento correto de quem o Senhor de fato é. Senhor, e seja qual for a situação que essa pessoa que está me ouvindo está passando, eu te peço a tua graça e eu te peço que o Senhor se revele a essa pessoa como o Senhor se revelou a Jó. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada por você escutar mais um programa, mais um episódio do Mais de Deus. Se você deseja ouvir mais estudos bíblicos, é só clicar em mais episódios. E se você deseja compartilhar essa palavra, é só clicar e compartilhar, enviar para alguém. Muito obrigada.